Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Nesta aula vamos falar sobre figuras de linguagem. Figuras de linguagem, ela é um recurso usado na língua portuguesa para tirar o sentido puramente literal das palavras. Então, a gente sabe que as palavras existem, ela tem o seu sentido ali habitual, literal, mas a figura de linguagem ela vem para quebrar essa figura apenas literal, porque nós somos seres, né? A língua portuguesa, a linguagem, ela, né, compreende que nós comunicamos e nessa comunicação, né, sim, a gente comunica com comédia, com é, exageros, com sons. Então ela vem para tentar abarcar isso daí. Temos o sentido denotativo da linguagem, que é o sentido literal, né? Supondo que o médico diz, o paciente do quarto 302 faleceu. Então, isso é o que? O sentido literal, denotativo. Então, nós temos também o sentido conotativo, que é o sentido figurado, né? Que você diz algo, né? Que ele não é o literal, ele é figurado. Então, é como se nós dissemos, né? Eu faleci de tanto rir, ou eu morri de tanto rir. Né? Nesse sentido, agora, não é o sentido literal, é o sentido figurado. Então, existem alguns tipos de figuras de linguagem, alguns grupos, porque as figuras mesmo são muitas, são enormes, são grandes. Então, nós vamos dar apenas alguns exemplos. Então, o primeiro tipo de figura de linguagem é a figura de pensamento. Então, é uma figura de pensamento, são um grupo de figuras de linguagem. Então, nessa figura de linguagem, nós temos as hipérboles, por exemplo, a hipérbole. A hipérbole é a figura do exagero. Então, o exagero é, por exemplo, chorei rios de lágrimas. Né? Ninguém chora rios de lágrimas. Então, a figura de linguagem hipérbole vem trazer exagero proposital. Fiquei 1000 anos no ponto de ônibus. Então, é um exagero proposital. Temos também o eufemismo, que ele vem para trazer, suavizar, abrandar a comunicação. Você vai tirar o peso da comunicação. Então, em vez de você falar fulano morreu, você vai falar partiu dessa para melhor, né? Fulano é burro, como alguém fala, né? Você vai falar fulano alcançou abaixo do esperado. Então, é um tipo, né, de linguagem para tirar o peso. Temos também a ironia, que é falar o contrário do que se quer dizer. Então fala, Beatriz é tão inteligente que não sabe nada. João é tão baixo que não passa na porta. Então é o contrário, né? O sarcasmo ali. Temos também as figuras de palavras, né? Então temos ali a metáfora, por exemplo. A metáfora, ela é uma figura de linguagem que compara sem usar o conectivo como, tal. Então, por exemplo, nós temos a vida é um sopro. Então você está comparando a vida com um sopro, sem usar o como. Então é uma figura de comparação sem usar o conectivo, né? Temos também outra figura como a catacrese, que é o que? Você usar palavras, né? Importar palavras para que elas dê sentido a outras palavras. Então, por exemplo, embarcar no avião. Não existe uma palavra para entrar no avião, então usou-se a palavra embarcar, né, que originalmente era para o navio. Outra coisa, dente de alho, né? Então o dente, né, não era usado para isso, então ficou o dente de alho. Outra coisa, outro tipo de palavra nós temos é a metonímia, é quando você usa uma parte para caracterizar o todo, ou todo para caracterizar uma parte. Então quando você fala assim, olha, li Machado de Assis. Então, você não leu Machado de Assis, você leu um livro de Machado de Assis. Mas como Machado de Assis, todo mundo sabe que ele é um leitor, né? Ele é um escritor, perdão. Então, você fala li Machado de Assis, todo mundo vai compreender, né? Você não, você fala assim, ó, foi no doutor
Tiago. Então, na verdade, não foi no doutor Tiago, você foi ao consultório do doutor Tiago, né? Então, a metonímia aí. Tem as figuras de sintaxe ou de construção, que são aquelas figuras, né, da escrita. Então, por exemplo, o pleonasmo, que é aquela, né, a repetição intencional, né, para dar a ênfase. Então, você fala subir para cima, descer para baixo, você parece redundante, mas é o que? Para dar ênfase. Temos também as figuras de som, né, que vai mexer com o som. Então, por exemplo, a aliteração é a palavra que você usa para que os sons consonantais das consoantes se repetem. Então, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Então, qual que é o som que se repete? O som do R. Né? Então, também temos a paranomase, que é o som parecido, né? Você usa sons parecidos dentro da mesma frase. Por exemplo, quem casa quer casa. Então, o casa de casar e o casa, né, de morada, você usa ali na mesma frase. Ou senão, o cavaleiro foi cavalheiro com a donzela. Então, duas palavras diferentes, né? Cavaleiro de montar o cavalo e cavalheiro de ser gentil. Tá bom? Então, são essas palavras aí, que essas figuras que trazem essa figura, né? Essa figura de linguagem traz sentido figurado. E espero, né, que vocês tenham entendido. Procurem, né, mais figuras aí para aumentar o conhecimento. E esse conteúdo é muito instrutivo e muito útil no nosso dia a dia.